Uma boa noite a todos, senhores e senhoras. Em cumprimentando o presidente do Legislativo Municipal, eu cumprimento a todos os membros do Poder Legislativo aqui presentes. Em cumprimentando o presidente do Tribunal de Justiça, o Dr. Nelson Chefe Martins, eu cumprimento todos os membros do Poder Judiciário. Cumprimentando o Dr. Rogério Pichai, eu cumprimento a todos os advogados aqui presentes. Em cumprimento ao meu colega e amigo, Dr. Márcio Vicari, eu cumprimento a todos os que nos visitam na noite de hoje. E um cumprimento especial aos homenageados e seus familiares. Senhoras e senhores, como já mencionado aqui dessa tribuna, há muitas e várias razões para se amar São Bento do Sul. Eu poderia citar o povo ordeiro e empreendedor, as paisagens deslumbrantes e acolhedoras, a cultura que resgata nossas origens, ou poderia ainda citar exemplos de tradições e costumes que só existem aqui em São Bento do Sul. Afirmo sem a menor sombra de dúvida de que São Bento do Sul me deu até hoje muito mais do que qualquer coisa que eu poderia imaginar. Também não nasci em São Bento do Sul, mas foi aqui que conheci e casei com minha esposa, foi aqui que nasceu meu primeiro filho e aqui que em mais 20 dias nascerá meu próximo filho. Como eu disse, São Bento do Sul nos dá muito mais do que recebe. E refletindo sobre essa situação, vi que como cidadão são-bentense e vereador, eu poderia retribuir um pouco do que São Bento do Sul já fez por mim. E essa cerimônia hoje é a tradução de uma dessas retribuições que faço com meus colegas vereadores Tirso Hilmegen, Fernando Malon e todos os demais que aprovaram nossa propositura. Entregamos hoje a São Bento do Sul 3 novos filhos que muito contribuíram para o desenvolvimento de nossa cidade. Dr. Edson Luiz de Oliveira, Dr. Luiz Paulo Del Ponte Lodetti e Dr. Romano Einsweiler, que cada um, à sua maneira, deixam marcas indeléveis no município de São Bento do Sul e por isso merecem nosso reconhecimento. Muito mais que magistrados, são cidadãos comprometidos com o desenvolvimento de São Bento do Sul e de seu povo. Cabe a mim enaltecer os fatos que justificam a outorga deste tão nobre título ao Dr. Edson. No entanto, me sinto muito confortável em citar os doutores Luiz Paulo Del Ponte Lodetti e o Dr. Romano Einsweiler como exemplos de abnegados magistrados que não medem esforços para que São Bento do Sul progrida e figure entre as cidades mais destacadas de Santa Catarina. Não há como falar em progresso e desprendimento sem mencionar os esforços despendidos pelo Dr. Lodetti em sensibilizar a população e alguns segmentos políticos quanto à necessidade da instalação de uma unidade penitencial industrial no município, que hoje caminha para a realidade. Da mesma forma, não há como falar em exemplo de cordialidade, fidalguia e comprometimento sem mencionar o Dr. Romano Einsweiler, que, aliado com seu conhecimento técnico, tem o dom de conciliar e efetivar a aplicação da justiça com muito mais serenidade e efetividade. Quando o Dr. Edson Luiz de Oliveira, cidadão qual subscrevi o requerimento de outorga do título de cidadão honorário, este certamente deu uma contribuição para o povo de São Bento do Sul, que por si só justificaria a outorga do título. Dr. Edson fez, e ainda faz, com que São Bento do Sul seja referência no programa de acolhimento familiar, não só em Santa Catarina, mas também no Brasil e no mundo. O programa de acolhimento familiar existe em São Bento do Sul desde 2013, mas foi adaptado e amoldado nos últimos anos para a realidade atual do nosso município, e essa é a chave do sucesso. Para que se tenha uma real dimensão do trabalho desenvolvido pelo Dr. Edson e sua equipe, destaco que Santa Catarina é o estado brasileiro com o maior número de serviço de acolhimento familiar. Existem estados da federação, no entanto, que não contam com esse importante serviço, como, por exemplo, o estado do Mato Grosso, local em que o magistrado e sua equipe já estiveram a convite para apresentar um modelo de sucesso realizado aqui em São Bento do Sul. Tamanha relevância do programa desenvolvido aqui, justificou também o convite realizado ao Dr. Edson para que palestrasse a respeito do tema no fim do ano de 2014, no 3º Colóquio Internacional sobre Acolhimento Familiar. Mais de 600 participantes de 12 países, como África do Sul, Argentina, França, Holanda, Inglaterra, Peru, Rússia, Uruguai, dentre outros, juntamente com participantes de 26 estados brasileiros e do Distrito Federal,
puderam entender os exemplos que fizeram de São Bento do Sul referência do tema a nível internacional. Ou seja, São Bento do Sul, mais uma vez, através de um de seus filhos, dá o exemplo ao mundo de boas práticas e comprometimento. Esse case de sucesso é compartilhado também aqui em Santa Catarina, onde o Dr. Edson e sua equipe são convidados a contribuir com o desenvolvimento do programa de acolhimento familiar em cidades como Jaraguá do Sul, São Miguel do Oeste, Lages e também no Paraná, a exemplo do município de Ipiem. Tal comprometimento faz com que o Dr. Edson seja mais que um magistrado, faz com que seja um cidadão comprometido com o desenvolvimento de São Bento do Sul. Por fim, destaco a influência que o programa de acolhimento familiar tem na vida do cidadão são-bentense. Somos um município de quase 80 mil habitantes e que não mais do que 6 crianças estão acolhidas hoje pelo programa, dado que evidencia o sucesso das medidas adotadas no município, que busca, acima de tudo, a prevenção de problemas. Por essas e outras razões, que serão abordadas pelos meus colegas vereadores, é que o título de cidadão honorário é mais que merecido ao Dr. Romano, ao Dr. Lodete e ao Dr. Edson. São cidadãos que fazem mais que o ofício determina. São cidadãos que sabem a importância de contribuir para o desenvolvimento social do município em que vivem. E agora, o mais importante, são cidadãos de São Bento do Sul. Obrigado e parabéns. Dr. Edson Luiz de Oliveira é natural de Joinville, possui 52 anos de idade, filho de Hélio Ângelo de Oliveira e Sidney Lopes de Oliveira, em memória. Casado com Sônia Schatzman de Oliveira, filhos Camila Schatzman de Oliveira e Gabriela Schatzman de Oliveira. É pós-graduado em Direito Processual Civil e foi professor da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina. Requisitado palestrante, foi convidado, dentre outros eventos de destaque, como palestrante do 3º Colóquio Internacional de Acolhimento Familiar, realizado no ano passado em Campinas, São Paulo, entre outros eventos ligados no tema: Fórum da Família, Instituto do Desenvolvimento Integral IDE, São Bento do Sul. Iniciou sua vida profissional no ano de 1977, aos 14 anos de idade, como office boy, ascendendo aos cargos de técnico judiciário e oficial de justiça do Fórum de Joinville. Como office boy, trabalhou na escrivania do Cível e Comércio de Joinville, no cartório da Primeira Vara. Mais tarde, ainda no mesmo local, passou a condição de datilógrafo das audiências. Completados os 18 anos de idade, fez o primeiro concurso público, logrando aprovação para o cargo de escriturário datilógrafo padrão PJ6 do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, depois denominado agente judiciário e hoje técnico judiciário auxiliar. No exercício da função concursada, passou por vários setores do Fórum de Joinville, mantida sempre a escrivania nas audiências, buscando o aprendizado e a solidificação dos conhecimentos que ia adquirindo a cada audiência de que participava como escrivão. Logrou aprovação também em novo concurso público para a função de oficial de justiça na comarca de Joinville, em cujo cargo permaneceu até sua exoneração a pedido em 1988. Restou aprovado em vestibular, iniciando o curso de graduação em Direito pela antiga FEPEV, Fundação Educacional do Vale do Itajaí, hoje Univale, em Itajaí, para onde se deslocava diariamente. Transferiu a frequência do curso, após, para a Associação Catarinense de Ensino, Faculdade de Direito de Joinville, onde concluiu em dezembro de 1987. Já formado em Direito, iniciou atividade privada como advogado, com escritório próprio em sociedade na cidade de Joinville, exercendo a advocacia em todo o território catarinense. No mesmo período, foi advogado empresarial sênior no Grupo Empresarial H. Carlos Schneider de Joinville, onde permaneceu até por volta do final de 1990. Convidado
passou a trabalhar no Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina como secretário jurídico, assessorando os eminentes desembargadores Nestor José da Silveira, Éder Graf, in memoriam, e Gaspar Rubik. Nesse mesmo período, iniciou o curso de preparação na Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina, ESMESC. Posteriormente, em dezembro de 1992, foi aprovado em primeiro lugar no concurso de ingresso à carreira da Magistratura de Santa Catarina, assumindo, em 5 de janeiro de 1993, a função de juiz substituto, tendo atuado nas comarcas da capital, Joinville, São Bento do Sul, Jaraguá do Sul, Guaramirim, Barra Velha e Balneário Pissarras. Foi promovido por merecimento, assumindo a titularidade da vara única, à época, da comarca de Barra Velha. Em outubro de 2011, foi promovido a esta comarca de São Bento do Sul, de entrância final. O doutor Edson Luiz de Oliveira implantou em São Bento do Sul uma nova e singular maneira de gerir os problemas ligados à infância e juventude, envolvendo-se integral e desmedidamente, humanizando o atendimento judicial da criança e do adolescente, tornando a comarca de São Bento do Sul referência nacional de boa governança no trato das questões infanto-juvenis, sendo reconhecido Brasil afora como uma das mais importantes autoridades no tema. Convidamos o vereador César Augusto Acorce de Godoy e o excelentíssimo presidente da Câmara Municipal, vereador Edmar Geraldo Salomão, para procederem à outorga do título de cidadão honorário de São Bento do Sul ao senhor doutor Edson Luiz de Oliveira, bem como presenteá-lo com a bandeira do município. Convido o excelentíssimo senhor vereador Tirson Vladimir Himmelgen para que faça seu pronunciamento.